Olá, olá. Muito bom dia. Estamos aqui hoje à conversa. Bom dia. Conversa com elas. E vamos conversar sobre o impulso para a ação. Eu e a Eliana Silva, especialista em finanças pessoais, vamos estar aqui a falar, vamos dar dicas e sugestões de como lidar com os desafios do dia a dia, nomeadamente em relação aos impulsos para a ação. De que forma é que tu estás alinhada com aquilo que é a tua motivação para agir em congruência com os teus objetivos. Fica connosco, portanto, contamos contigo. Agora vamos aqui. Olá, Eliana, já te bom enviamos. dia. Uau! Obrigada, Eliana. Então, Já cá temos, ouves-me Eliana. bem? Ouço, estou a ouvir Tudo muito bem. A imagem também está bem. Obrigada. Vamos então esperar que algumas pessoas possam dar então o feedback em relação ao som e à imagem da Eliana e da Paula. Muito bem. Então, hoje vamos falar sobre impulso para a ação. Impulso para a ação, mas antes de mais, Paulinha, queres-te apresentar para as pessoas te conhecerem aqui no Facebook? Sim. Obrigada, Eliana. Antes de mais, queria agradecer o convite e o desafio que têm sido estas nossas conversas com elas. Sim, porque isto estendeu da menina Eliana. Ela é que me desafia e me traz aqui para as lives, que é algo que eu fui aprendendo a usar e a lidar e a gostar. Pronto. Então, apresentando-me, o meu nome é Paula Fernandes, eu sou coach e formadora, trabalho essencialmente na área do desenvolvimento humano. Trabalho especialmente com mães que encontram aqui um enorme desafio naquilo que são as suas rotinas, encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, portanto, procurando resgatar o sonho, que muitas destas mães esqueceram-se que podem e devem sonhar, encontrando aqui uma melhor harmonia, um equilíbrio, podendo então ser felizes no seu todo. Então vamos dar dicas para essas mães maravilhosas. Para que possam ser ainda mais felizes com a sua vida, com o seu dia a dia. Então, vou pedir à minha querida apresentar. Então, eu sou a Eliana Silva, ajudo pessoas que se sentem desmotivadas e infelizes com a sua vida financeira a gerir as suas finanças com consciência e ação, para criarem um futuro com liberdade financeira. Qual é o intuito, Paula? Nós, para essas mães, não é? Nós ensinamos a criarem uma mentalidade financeira positiva, uma mentalidade, uma mentalidade financeira para terem uma mente blindada. Blindada, eu vou-te explicar o que é que eu quero dizer com isto. Uma mente blindada é nós criarmos uma mente que não gera crenças limitadoras, vai gerando sempre crenças positivas, crenças que nos ajudam a crescer, e a crescer a nível financeiro, a nível de carreira, com os filhos, tudo isso, ok? Porque, na verdade, nós somos seres de crenças. Agora, aqui o desafio é, de facto, percebermos se as nossas crenças, elas nos limitam ou se elas nos possibilitam. E é este aqui o paradigma que nós gostaríamos de desvendar e de aprofundar um bocadinho mais, é percebermos efetivamente quais é que são as crenças que estão a regir o nosso dia-a-dia, os nossos resultados, os nossos comportamentos. Vamos observar, é isso? Exatamente. É isso mesmo, Paulinha. O intuito é percebermos em que é que nós acreditamos. Vou-te dar aqui algumas dicas, alguns exemplos. Lembras-te quando eras pequeno de dizerem assim: esse cafezinho, que sorte, também quero um, Inês, staff, também quero. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Ou seja, muitas das vezes foi-nos incutido de crianças que nós devemos escolher entre uma coisa ou outra. Ou temos dinheiro ou temos família. Ou temos... felicidade. Eliana, é tão comum. Eu ouço isto tantas vezes. O dinheiro não traz felicidade. Pois, mas sabes que nós não temos que escolher. Nós podemos ter dinheiro, ter família,
sermos felizes, tudo ao mesmo tempo. Não temos que escolher. Porquê é que nós acreditamos que temos que escolher entre uma coisa ou outra? Mentira! Não é? Então, isso é importante. Ou então uma crença religiosa que se usava muito mais antigamente, agora não se ouve tanto. Portanto, aquele que tem dinheiro não entra no reino dos céus. Não é? E nós, é terrível. Nós crescemos a ouvir este tipo de afirmações e acabamos por assumir que é uma verdade. Exatamente. E não temos que acreditar nessas coisas. Não é? Aqui no Instagram a Inês está a buscar o teu cafezinho, está bem? Ok. Sim, senhora. Eu e a Eliana, portanto, a Paula está em Lisboa e a Eliana está onde? Está em Braga. Em Braga. E tudo isto só é possível graças às tecnologias, não é assim? Exatamente. É isso mesmo. Então, nós temos que verificar quais as nossas crenças, porque, imagina, outra das coisas que nós ouvimos muito falar, de certeza absoluta, é o dinheiro é sujo. Sim, sim. Os ricos são corruptos. Não se põe dinheiro em cima da mesa, portanto, o dinheiro é sujo. Exatamente. Portanto, aquele que tem dinheiro é porque fez alguma coisa menos bem feita, não é? Existe muito este estigma de que ninguém tem dinheiro por mérito próprio. Dinheiro, exatamente. Nós temos que ir identificando cada crença limitadora que nós temos e ir ressignificando. E como é que a gente ressignifica uma crença? Perceber... Atenção, primeira dica. Perceber aquilo que nós queremos para nós, que é, o dinheiro é sujo, mas é sujo porquê? Como é que tu vais ressignificar isso de forma positiva a que seja mais no fundo, é qual é a expressão? Qual é a expressão que tu vais utilizar, ou a frase, que para ti coloca então o significado que o dinheiro é algo bom na tua vida, que é importante, naquilo que diz respeito ao atingir as tuas metas, não é? Portanto, não é criar aqui... as metas. Esta frase tem que ressoar em ti, ela tem que servir, é como se fosse o teu número de roupa. Não existe uma frase standard para todos, ok? Eu posso dizer, o dinheiro traz felicidade, e eu posso dizer isto. A Paula pode achar que o dinheiro traz felicidade. No entanto, haverão outras pessoas que podem não se sentir tão confortáveis. Tem aqui liberdade para escolher a sua frase. O dinheiro, pode ser, por exemplo, o dinheiro é importante para que eu possa concretizar os meus sonhos. E está tudo certo. Não existe aqui uma regra. Há aqui, de facto, esta possibilidade. O dinheiro traz-me abundância. E abundância pode ser em todas as áreas. Nós não temos que limitar. O dinheiro traz-me abundância. Traz-me o cumprimento dos meus objetivos. Tantas frases que nós podemos nos dizer diariamente e com isso, não nos limitarmos. Pelo contrário. E quando efetivamente nós descobrimos aquelas que são as nossas crenças possibilitadoras, seja em relação ao dinheiro ou em outras áreas da nossa vida, nós começamos aqui a encontrar aquele que é o impulso da mudança. O impulso para a ação. Nós começamos aqui a perceber quais é que são as nossas linhas orientadoras naquilo que diz respeito aos nossos objetivos, às nossas etapas do dia-a-dia, aos nossos desafios. E com isto, então, fica mais fácil, fica mais simples nós podermos agir perante a situação. Porque se a minha crença é possibilitadora, não é? Eu vou dar o primeiro passo no sentido de, ok, eu consigo, é possível. Portanto, se o dinheiro me traz abundância, eu vou procurar o dinheiro. Seja com um trabalho manual, seja com mais umas horas, seja com um part-time. Eu vou procurar, eu não vou sentir em momento algum que, por eu estar à procura de mais trabalho, aquele sentimento de ganância. Não, porque eu sei que o dinheiro vai-me trazer abundância nas diferentes áreas da minha vida. Vai-me trazer mais estabilidade. Outra das coisas que eu costumo ouvir com os meus clientes de coach financeiro é precisamente isso. O dinheiro só traz ganância. Eu não sou ganancioso. Isso é horrível. Não. Uma coisa é a ganância. Outra coisa é o nós lutarmos pelos nossos objetivos ou ir em busca dos nossos objetivos. Isso não é mau. Isso é muito positivo.
Tu que estás mais ligada à área financeira, seria correto eu dizer que, em vez de utilizar a palavra ganância, usar a palavra ambição? Ambição, Na tua dúvida. ótica aqui Sim, na área sim, sim. financeira? Eu utilizo Sem muito dúvida. no meu dia-a-dia, na motivação com as mulheres e com as mães que me procuram. A Porque ambição é muito positiva. Porquê? eu Porque sinto que a ambição... traz-te para o movimento, para a ação, para ires em busca de... E nós sermos ambiciosos não é gananciosos. E a ambição é sempre positiva. É aquela coisa de chamada para a ação. É eu vou em busca dos meus sonhos, em busca dos meus objetivos. Eu sinto isso mesmo. Eu sinto que a ambição, e coloco sempre desta forma, é o passinho extra. Portanto, se eu sei que para mim é confortável Exatamente. correr 3 km, então eu vou-me desafiar. Eu vou ser ambiciosa e eu vou querer correr 3,5 km. Eu vou querer dar mais um passo. Eu vou querer evoluir nesta escalada, neste caminho, nesta evolução que é a nossa caminhada da vida. Pequeninos, exatamente. Vais-te colocar sempre, tu para seres ambiciosa, vais colocar sempre fora da tua zona de conforto. E isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. É pôr-nos constantemente fora da zona de conforto. Porquê? Porque se nós estivermos fora da zona de conforto, nós vamos crescer. E crescer a nível financeiro, crescer a nível profissional, crescer a nível familiar. E isso é tão bom. Certo? Sim, e é O que é nesse que tu sentido. sentes com Aqui isso, Paulinha? é isso mesmo, é aqui o primeiro passo para a transformação, é aqui o primeiro passo para a evolução. E é sempre muito interessante quando nós, de facto, colocamos esta perspectiva. A pessoa com quem nós estamos a trabalhar, ela sente-se muito mais livre, ela sente-se muito mais solta, ela percebe que, ok, é possível, mas por que não? Porque é que eu não hei de desejar mais? Se vai trazer Sim. mais estabilidade financeira para a minha família, vai trazer mais conforto, vai trazer, imagina, mais experiências para as memórias que eu vou deixar aos meus filhos. Portanto, há aqui uma série de fatores positivos e que vão ao encontro daquilo que elas idealizam como sendo o seu papel enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto profissionais, e assim conseguem de facto encontrar um motivo para agir, um motivo para todos os dias se desafiar e fazer algo diferente. E é aqui um bocadinho o tema da nossa conversa. O impulso para a ação. Eu vou-te Impulso. dar aqui uma dica que é muito importante para as nossas mães, não é? Portanto, tu como eu trabalhamos com mães, então eu gosto de dizer sempre conhecimento financeiro, criem literacia financeira. Por que isso é importante? Porque o facto de tu aprenderes, vais ensinar os teus filhos. E se ensinares os teus filhos, porque é assim, se há coisa que não é ensinado nas escolas, nas universidades, nos empregos, é a trabalhar com o dinheiro. E isso é muito importante, porque quanto mais conhecimento, mais literacia financeira tu tiveres, mais possibilidade tu tens de crescer. Tens de crescer e de ensinar os outros, de pôr os teus filhos, a tua família, quem quer que seja. Desde muito cedo, Eliana, em que altura é que tu sentes que possa ser a melhor altura para começarmos a falar sobre finanças aos nossos filhos? Olha, eu costumo dizer que isso, mal ele começa a. Quando mal ele vem cá para fora, mal ele mexe, já devemos estar a falar com ele sobre dinheiro. Nós devemos falar sobre dinheiro com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Devemos fazer com que este tema não seja tabu. Porque ainda hoje eu falo com os meus clientes e eles dizem: ai, eu não posso falar sobre essas coisas com o meu marido, porque senão aquilo é logo uma chatice. Ou não posso falar com o meu chefe sobre dinheiro, porque senão há logo discussão. Não tem que ser assim. Nós temos que falar de dinheiro como falamos de outro assunto qualquer, de forma aberta, porque isto não tem que ser limitador. Mas sabes que muitas vezes nós, por desconhecimento, utilizamos aquela expressão de não tenho dinheiro. Isto pode ser considerado também uma crença? Isso é uma crença terrível.
Porque é a mesma crença em relação ao tempo. Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, o que é que nós vamos ser coerentes com aquilo que nós dizemos e com aquilo que a gente pensa, não é? Então, quando nós dizemos ao nosso cérebro, eu não tenho tempo, não é? Sabes que isto é neurociência. Quando eu não tenho tempo, ou quando eu digo ao meu cérebro que não tenho tempo, não tenho dinheiro, e ele vai ser coerente. Ou seja, nós vamos criar desculpas para não termos tempo e não termos dinheiro. Então, o que é que fazemos com o nosso tempo e com o nosso dinheiro? Gastamos à toa, ou procrastinamos, ou não fazemos algumas tarefas que vão de encontro a alguns dos sonhos que nós temos, e isso é das piores coisas que nós podemos fazer. Devemos sempre dizer, eu tenho tempo, e ser grata por aquilo que nós temos, não é? Porque quanto mais gratos nós formos com tudo aquilo que já temos, mais vem até nós. Então, é válido nós podermos, de alguma forma, criar uma personagem que tem tempo, uma personagem que tem dinheiro, para que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, se comece a adaptar a essa nova realidade, podendo assim desempenhar as suas funções no sentido, na congruência, lá está, mas neste caso de ter tempo e de ter dinheiro, certo? Sim, o personagem, eu diria mais, vê-te com dinheiro, vê-te com tempo, vê-te já com tudo aquilo que tu sonhas. Vai criando uma imagem mental diária. Porque agora, uma outra dificuldade que eu encontro, e eu estou aqui a fazer o papel do diabo hoje. À vontade, Paulinha. E não te avisei, desculpa. Não faz mal nenhum. Uma outra dificuldade que eu encontro é, de facto, aqui a nossa comunicação interna. Porque assim, eu quero ter mais dinheiro. Ok, tu ganhas 500 euros, tens 501 euros, já tens mais dinheiro. Ficas contente? Pois é. É isso que nós queremos. E depois temos aqui uma outra expressão que tu utilizas muito e que eu sinto que possa fazer aqui a diferença se ela for um bocadinho mais detalhada, que é, o que é isto da saúde financeira? Como é que uma família, como é que uma pessoa pode sentir que de facto está num patamar financeiro confortável? Portanto, qual é o impulso para a ação no que diz respeito até chegarmos de facto a este patamar? Estarmos confortáveis a nível das nossas finanças. Podes-nos ajudar aqui um bocadinho com isso? Tu para teres saúde financeira, liberdade financeira ou equilíbrio financeiro, tens que criar 3 coisas que eu acho que é importantíssimo, que é tens que criar uma mentalidade financeira blindada, aquilo que eu te falava há pouco, que é criar as tuas próprias motivações e criar as tuas próprias ideias para a ação, fazeres o teu autodiagnóstico, ou seja, verificar qual o teu novo perfil, ou qual o teu perfil financeiro. Se alguém quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu tenho um e-book sobre mesmo perfis financeiros, que é para tu fazeres o autodiagnóstico, perceberes em que fase financeira, no fundo, não é? Exatamente, tu estás, como é que tu lidas com o dinheiro, e depois criar aqui verificar todas as tuas crenças. Isso é muito importante, perceberes o que é que te foi dito lá atrás, o que é que te foi falado no teu passado, de que forma é que tu cresceste, o que é que tu ouviste, o que é que tu sentiste, tudo isso é importante, porque, por exemplo, uma das coisas que eu costumo perguntar é como é que os teus pais lidavam com o dinheiro? O que é que tu ouvias sobre dinheiro? Não é? Riqueza. É o que é que perceber. te faz trazer? Que sentimento é que tu sentes quando ouves este tipo de palavras? Dinheiro, finanças pessoais. O que é que tu sentes aí dentro? É importante tu perceberes isso. E depois é perceber se efetivamente se as referências que nós temos em relação ao dinheiro, se elas nos vão impulsionar para a ação ou se elas nos vão impulsionar para a reação, não é? Exatamente. Porque eu posso ter uma história que me impulsiona para agir, ok, efetivamente eu tive uma história
que me condicionou no que diz respeito, e estamos a falar em particular aqui na área financeira, que me condicionou e que durante muitos anos eu não acreditei que poderia ser de facto abundante financeiramente, e então eu posso agir perante isso. Não, eu vou fazer diferente, eu vou arregaçar as mangas e vou procurar alternativas, e aqui eu estou a agir perante a situação. Por outro lado, eu posso ser vítima deste meu percurso e posso sentir que eu não nasci para ser mais do que isto. Eu efetivamente, na minha família, eu tenho histórias de pessoas com problemas financeiros, portanto eu vou ser mais uma, vamos nos habituando à nossa história. Os meus pais sempre viveram assim, é o que às vezes me dizem, ou se não dizem assim, eu pergunto, então, tens folga financeira? Eu pago as minhas contas, eu não devo nada a ninguém. Ok, mas isso chega para ti, isso é isso que tu queres, só isso que tu queres para a tua vida financeira? Quando te aposentares, como é que diz-me? Eu tenho muitas pessoas que se dão por satisfeitas por ter um emprego. Eu sei que nos dias de hoje, efetivamente, é algo que nós temos que valorizar, o facto de termos um emprego. Mas isso ainda é sermos gratos. Mas ainda assim, a questão da ambição aqui é fundamental. Porque eu posso ser grata porque tenho uma profissão, ainda assim eu posso querer mais, eu posso querer dar mais aos meus filhos, dar mais à minha família, eu posso perfeitamente querer ser mais e contribuir mais para a minha sociedade, para quem me rodeia, para todos aqueles que comigo cruzam a minha vida, não é? Então, neste sentido, faz toda a diferença. E depois faz a diferença aonde? Na dita saúde financeira. Vamos lá perceber aqui o que é isto da saúde financeira. Portanto, eu tenho um salário, eu consigo pagar as minhas contas. Essa história da folga é o quê? Folga financeira é tu criares um fundo de emergência. Ou seja, fundo de emergência. Tu no teu salário, antes de pagares qualquer quantita, tiras para ti um X, que é para ires juntando, não é? Para criares um fundo de emergência. E um fundo de emergência serve para quê? Precisamente como o nome diz, serve para uma emergência, ok? E esse fundo de emergência só deve ser usado, gasto, não é? Ou usado para a tal emergência. Por exemplo, a universidade do filho, pagar uma despesa que, olha, de repente aconteceu. Olha, posso partilhar contigo uma situação que eu fiz quando soube que estava grávida do meu terceiro filho. Diz-me, quero saber tudo. Quando eu soube que estava grávida do meu terceiro filho, eu fiz uma poupança específica para a educação. Portanto, a partir daquele mês, eu comecei a fazer uma poupança, e faço até hoje, e continuo a fazer, portanto, que será um recurso para a educação. Claro que estou a trabalhar no sentido de não precisar de lá mexer, portanto, ficar depois um valor para eles, para alguma coisa, para o carro, qualquer coisa que possa surgir entretanto. Mas, efetivamente, foi algo que eu pensei logo naquela altura. Não, espera aí, em setembro é um mês crítico, com 3 crianças, a malta vai deixar de comer lá em casa. Não, vamos precaver, vamos nos organizar nesse sentido. Muito e foi justamente nessa altura. Isso aí é criar poupança. Mas o fundo de emergência é não mexer mesmo. É importante as poupanças e dividir o dinheiro, o salário, ou se és empresário ou empreendedor, se não for salário, que seja o valor que automaticamente vais ganhando, e então dividir e separares por áreas. Eu costumo falar que nós devemos dividir o nosso dinheiro em várias áreas, que é para nós irmos gastando só aquela percentagem do que temos para gastar naquela área. Para aquela rúbrica, não é? Para aquela área em particular. Porque depois temos as despesas fixas, não é? Temos as despesas fixas, que deve ser o maior bolo, cerca de 50% a 60% dos nossos ganhos mensais. Devemos gastar para essas despesas fixas e depois irmos dividindo em hobbies, dividindo em poupanças, dividir em doação. E doação nós não precisamos de doar só dinheiro, porque aquela coisa da ganância, vou pôr aqui um à parte, aquela coisa da ganância e acharmos que, os ricos são gananciosos. Lembra-te que
uma das crenças que tu podes criar na tua cabeça é: quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas tu podes ajudar, quanto justamente. mais dinheiro eu tiver, mais eu posso Quanto doar maior à for a comunidade, capacidade financeira. não é? Quanto maior a capacidade financeira eu tiver, mais eu posso doar, e não quer dizer que seja só dinheiro, nós podemos doar tempo, nós podemos doar muita coisa e que não nos deixe desconfortável. Certo? Olá, Maggie. É a Maggie ou é o Miguel que está ali a falar atrás da Maggie? Hoje é o dia D, é o dia de um grande, grande abraço, sim. Obrigada para ti também e muito orgulho em ti. Peço desculpa, estava aqui um comentário aqui no nosso Instagram. Mas claro que sim, aquilo que a Eliana diz tem todo o sentido, que é nós podermos de facto olhar para a possibilidade de termos dinheiro, não é? De darmos um maior contributo para a sociedade, no fundo. Por outro lado, se não tivermos esta capacidade financeira no hoje, no aqui e no agora, podemos dar em dinheiro, em tempo. Sim. Podemos Paulinha, dar em já tempo. agora eu gostava de sugerir a quem nos ouve se tem alguma questão que gostariam de colocar sobre este tema, ou darem sugestões sobre temas que gostariam que nós falássemos aqui, que vos esclarecêssemos. Temos todo o gosto Eliana. nisso. Adoro essa sugestão. Ponham as vossas dúvidas ponham as vossas dúvidas nos comentários, é sempre bom nós percebermos se faz sentido para vocês ou não. Mesmo para quem está a ver depois em diferido, podem deixar de facto as questões, que nós temos todo o interesse aqui em responder. Respondendo sugestões de tema. Sim. Uma pergunta que eu gostava de fazer à Eliana é: qual é o valor percentual que tu normalmente recomendas para esse pagar-nos a nós primeiros, para esse fundo que estavas há pouco a descrever como sendo um fundo de emergência? Portanto, tendo em conta as despesas fixas, os óbvios e todas as outras inerentes ao orçamento familiar, qual é esse percentual que tu normalmente sugeres? É 1%, é 5%, 10%? Tu fizeste aí duas perguntas. É aquela percentagem que nós devemos nos pagar a nós próprios e aquela percentagem que nós devemos gastar nas reservas, ok? Podem ser diferentes, podem ser iguais. Tu é que vais definir o que é importante e de que forma é que tu chegas a esses valores. Se tu, de forma inicial, apontares todos os teus gastos, não é? Tu vais saber qual a tua percentagem em termos de valor fixo que gastas, ok? Então, depois, pegas nesse valor e crias o tal percentual de 50%, 60% para as despesas fixas. E depois, aquele dinheiro que tu podes colocar para ti, podes estipular como 5%, 10%, ou podes definir como sendo um valor fixo. 100 euros, 200 euros, 300 euros, diz-me. Então, se eu percebi, este valor tem que ser um valor que seja confortável para a pessoa em questão. Portanto, tem que ser um valor que não seja um peso no orçamento familiar. Portanto, poderá ter 5, 10, 100 euros, desde que seja confortável para a pessoa retirar aquele valor logo ao início do mês, porque o importante é que seja logo no início do mês, criando aqui um hábito. Mal tu recebas o teu salário, ou mal tu tenhas algum valor que vem do teu trabalho, aí sim, senhora, colocar criando aqui um hábito, uma rotina, o que diz respeito a esta fatia do orçamento. Quer seja então para nos pagarmos a nós próprios, quer seja então para a criação do fundo de emergência. Muito bem. Isso. Desta forma, vamos então poder ter aquilo que se chama a folga financeira. Exatamente. Verdade? Pronto. Sim, senhora. Então, o que é que nós podemos reter aqui da nossa live? Que já estamos nos 29 minutos. A nossa live é 30 minutos. É que, de facto, o impulso para a ação está dentro de cada um de nós, com base naquilo em que nós acreditamos. Portanto, o nós podermos observar as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos, se elas estão, de facto, alinhadas com
alinhadas e orientadas naquilo que são os nossos objetivos de futuro, ou se elas estão a condicionar nós a alcançarmos esses mesmos objetivos. Este poderá ser uma primeira fase, uma primeira etapa, esta observação daquilo que diz respeito às crenças, certo? Por outro lado, vamos então olhar para a nossa saúde financeira, que também ela condiciona muito a nossa vida e tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, vamos procurar identificar aonde é que nós podemos melhorar. Vamos também trabalhar no sentido de sermos ambiciosos, podermos querer um pouquinho mais, podermos ser seres em evolução que procuram ser mais, fazer mais e contribuir mais para uma melhor sociedade. E começa na nossa casa, começa com o exemplo, correto? Exatamente. E com a forma que nós ensinamos. Com tudo isto, podermos então ter a possibilidade de que podemos sonhar, devemos sonhar, não é? E que temos todo o direito em lutar por concretizar este nosso sonho. Portanto, que haja sempre esta ambição de querer mais e de seguir aquele que é o nosso sonho e contribuímos assim positivamente para todos aqueles que nos rodeiam. Fica assim em jeito de síntese para quem possa ter chegado aqui só a meio da nossa live. Eliana, queres acrescentar alguma coisa? Não, Paulinha, é isso mesmo. Mesmo quem não viu isto em direto, quem não viu esta live em direto, por favor, coloquem só nos comentários questões que queiram que sejam esclarecidas ou sugestões de temas que queiram que a gente fale. Está bem? Tudo bom? Vou deixar um beijinho muito grande aqui à Inês, diz que adora o nosso trabalho, que somos uma dupla incrível. Um grande, grande beijinho para a minha Inês. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram desse lado. É um prazer sempre poder estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia. Um grande, grande beijinho a todos e façam por serem felizes. Beijinhos. Tudo bom. Tchau.